Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai ver como colocar espaços à esquerda numa tabela para você representar um determinado item aqui no ClickSense. Tá? Isso é muito utilizado quando você tem aquelas tabelas de as-of, onde você quer colocar o total embaixo, né? Ou em cima, e você precisa que os filhos dele tenham uma indentação para a direita. Só que você não quer usar a tabela dinâmica, você quer utilizar a tabela normal. E geralmente na tabela normal você trunca, né? Tem os seus espaços truncados à esquerda. Então, o que pode fazer nesse caso? Você deve estar utilizando caracteres invisíveis, tá? Como o caractere 160. Vamos ver aqui o modelo. Vou criar aqui uma carga de load. E eu vou estar colocando aqui como se fosse níveis, né? Vou colocar aqui, então, por exemplo, vou escrever aqui nível, ano, na verdade, visível e aqui nível. Então, nesse nível, o que eu tenho aqui? Eu vou ter ano, eu vou colocar ordem também. Né? Eu vou ter ano é nível 1, ordem 1. E eu vou ter ano não, vou colocar aqui 2019, 1. Aí depois eu vou ter 2 meses. Então vou colocar aqui o mês de janeiro e o mês de fevereiro. O mês de janeiro e fevereiro eles são filhos do nível 1. Então eu vou colocar aqui como se fosse nível 2. Tá? E na minha ordem de apresentação, eu vou estar colocando aqui novamente. Vou estar colocando a ordem 2 e a ordem 3. Aqui eu vou colocar um 2019-2019. Beleza. Depois eu vou fazer a mesma coisa, só que um ano à frente, 2020. Então em 2020 ela é do nível 1, a ordem aqui só vai ser na sequência. Então 4, 5, 6. Ok, a gente tem janeiro de 2020, fevereiro de 2020. Para esses casos aqui eu quero dar um espaço à esquerda. Tá? Mas mesmo aqui no script ou lá na tabela, eu acredito que eu tenha essas informações truncadas. Então eu vou estar trazendo aqui o visível. Ó, tenho aqui o visível, eu vou estar colocando ele na ordem da coluna de ordem lá que eu trouxe. Tá? Vou trazer aqui shorting, visível, vou colocar aqui por expressão. E a expressão vai ser max ordem. Vou colocar aqui, ó, max ordem. Perfeito? Aplicar. Tá certo. Já temos aqui a nossa expressão. Ela é toda um texto. Né? Eu posso estar alinhando aqui para a esquerda, porque para mim essa data aqui ela seria um texto, é uma identificação de texto. Então vou estar alinhando aqui a representação à esquerda. Beleza? E o que acontece? Quando o meu nível for 2, eu quero que ele passe uma indentação. Então vou trazer aqui a coluna de nível, só para ver o nível. Eu quero que uma indentação seja passada para ele. Mas quando eu coloco espaços à esquerda, então vou colocar aqui if nível igual a 2, então concatena para mim um monte de espaços à esquerda. Se não, traga só visível. O que acontece? Mesmo que eu faça isso, ó, a tabela ela acaba truncando o espaço à esquerda. Para mim poder colocar espaços à esquerda, eu tenho que definir algum caractere, mesmo que seja um caractere invisível. Para a gente descobrir os caracteres invisíveis, por exemplo, podemos colocar aqui, ó, tabela. Na tabela, vou estar adicionando a dimensão. Vou botar essa barra aqui. Na tabela eu vou estar adicionando a dimensão. Vou colocar aqui o value loop, do 1 até 1000. E aqui na dimensão, eu também, na medida, eu vou estar colocando o char, né, a fórmula de char, e eu vou estar colocando o value loop, para ver qual que é o código do caractere que eu quero trazer. Então aqui ó, dá para você encontrar os caracteres que você quer. Né? Eu tenho quadrados, eu tenho flechas, setinhas e todos os caracteres aqui divididos por código. Tá? Observe que, por exemplo, ó, aqui a gente vai passando a lista, subir um pouquinho,
O caractere 160 ele é um caractere invisível, né? Um caractere que não sai na expressão. Esse tipo de caractere, clique em interpreta. A gente pode estar usando esse caractere para dar espaçamentos à esquerda. Tá? Então vou colocar aqui, ó, visível. Nesse caso aqui, no lugar de concatenar com espaços em branco, vou pedir para ele concatenar com o caractere 160. E repetir esse caractere, então vou colocar um repetir aqui, repete esse caractere para mim umas 5 vezes. Eu quero 5 desses caracteres à esquerda, depois concatena. Vou dar um apply. Ó, agora a gente conseguiu encaixar uma indentação. Tá? Fique só atento de que você encaixando essa indentação com caracteres invisíveis, esse campo aqui, esse valor, ele já não representa a mesma coisa. Porque se você clicar nele, ele representa as funções, né, algumas coisas à esquerda. Então, de preferência, crie uma coluna no seu script que você tenha esses caracteres visíveis sem precisar colocar essas fórmulas na sua dimensão. O que você pode fazer? Vou vir aqui no meu editor, vou estar dando um nome para essa tabela, chamar ela aqui de fato temp, né? Que eu vou criar outra tabela aqui, vou dar um no concatenate e eu vou criar uma outra tabela fato, só que com mais a coluna visível. Então vou dar aqui um load, asterisco, vírgula, residente, fato temp, e aqui vai ter uma coluna a mais que é a visível text, vou chamar aqui. Então essa minha coluna a mais ela vai se chamar visível text. Ou visível para a tabela, que seja. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar exatamente a função que eu coloquei aqui nessa visível. Vou dar um editar. Clicar aqui nela. Vou pegar essa função. E vou fazer isso. Se você tiver muitos níveis, você pode colocar a multiplicação por nível. Tá? Não precisa fixar aqui que nem eu coloquei. Repete 5 vezes. Posso colocar repete vezes o número de nível. Né? Aí eu já não tenho mais essa preocupação de ficar colocando o if. Por exemplo, se aqui o 2019 for o nível 1, então nível 1 vezes o número de caractere. E essas coisas assim. Tá bom? Bom, colocamos aqui a função do nível. Né? A gente já tem aqui um nível. Quantas vezes vai repetir, se for visível ou não. E trazer aqui a relação para a nossa tabela. Depois vou estar dropando a tabela fato temp. Então, drop table, fato temp. Agora eu vou estar usando essa coluna visível text na minha tabela. Com isso eu já elimino a dimensão calculada. Tá? Então, vou estar usando aqui a visível text. Apply. Desse jeito eu mantenho a indentação, sem precisar estar utilizando a fórmula calculada, tá bom? Pessoal, a dica de hoje foi essa, espero ter ajudado vocês. A quem é aluno aí a gente se fala no grupo, tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso. Até o próximo vídeo, valeu!